um dos objetivos da AIM é formar talmides, né? Uhum. De que forma vai formar os talmides mesmo que fala, né? Talmidim no plural. Talmidim no plural. Então vamos lá. De que Isso. forma formar os talmidins? Vai Uhum. ter, por exemplo, vamos ter cursos relacionados, isso dentro da Torá, ou fora, ou algo relacionado a essa formação? Excelentíssima pergunta. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa, que eu quero deixar aqui para já desmistificar, quando eu vim de um sistema religioso que a gente trabalhava em células, tá? E é um sistema bíblico, só para deixar claro, né? Maasei Hashelihim, né? Atos dos emissários, vai dar esse modelo para a gente. E o que acontece? Vamos pensar o seguinte: o maior sábio ou o maior líder religioso que a gente tenha hoje dentro do judaísmo, tá? Vamos pensar. Sabe como que ele é denominado? Sabe como que ele é chamado? De Talmid Raham, um aluno sábio, porque Talmid é aluno. Então, no judaísmo, não importa se o seu nível de conhecimento, tá? Não importa seu nível de conhecimento, não importa seu nível hierárquico, você vai sempre ser chamado de Talmid. Tá? Vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem, bem interessante. Vamos imaginar, vou dar 2 nomes aqui para vocês entenderem, tá? Vamos pensar no Papa Francisco, tá? E vamos pensar, me veio à mente agora o David Yang Shu, né? Antes era Paul Yang Shu, né? Que eu acho que é um dos líderes mais proeminentes da Coreia do Sul. Essas 2 pessoas que eu estou falando, que são 2 pessoas enormes, né? Se fosse o Buda, se fosse Dalai Lama, sabe? Se fosse hoje, né? Pensando o próprio, que já não está mais entre nós, o Rebbe de Lubavitch, ou seja, todas essas grandes sumidades, no judaísmo, elas sempre serão chamadas de Talmid. Isso é uma coisa interessante. Elas sempre. Aí Talmid Raham, que é sábio. Então vamos lá. Como que a gente vai formar esses Talmidim? Primeiro, Atos 15, a cada Shabat. Então, a cada Shabat, a gente estuda a Paraxá da semana. Então, vou ampliar. Nesse processo de transicionar, por exemplo, a congregação, se a pessoa vem de um sistema religioso e quer transicionar, a primeira coisa que precisa acontecer é ela passar por um ano de ciclo de Torá. Porque são 52 porções, 52 paraxós, então ela vai estudar um ano a Paraxá conosco. Por quê? Porque você pode falar isso até, aspas, melhor do que eu, porque você está vendo, Elberson, que por mais que a gente tenha lido, estudado a palavra no sistema que a gente estava anteriormente, por mais que a gente esteja lendo lá que Yehoshua chorou, hoje a nossa percepção é totalmente diferente, né? Então, o que eu quero dizer? Primeira coisa que acontece, todos passarão por esse ciclo de Torá conosco, estudando Shabat, a Torá. Essa é a primeira coisa, tá? Segundo, nós temos algumas coisas específicas, tá? Primeiro, nós temos o que a gente chama, e aí eu vou falar aqui sobre um parênteses, aí falando da fusão que a AIM fez com a Sociedade Psicanaliticamente Renovada. Então, a partir de hoje, nós vamos estar utilizando a plataforma de ensino da Sociedade Psicanaliticamente Renovada para também termos os nossos cursos lá dentro. Então, por exemplo, se antes, vou dar um exemplo aqui qualquer, tá? Nós só tínhamos 10 cursos, com essa fusão a gente passou a ter 30, entende? Porque todos os cursos da sociedade serão disponibilizados para os membros da AI com valores diferenciados, com investimentos diferenciados. Então, essa é uma coisa interessante a ser abordada. Então, e como é chamada essa plataforma de ensino? Essa plataforma de ensino é chamada de ambiente de crescimento, porque é um nome, inclusive, muito pertinente, para não dizer peculiar, porque é isso que a gente realmente propõe, que cada um de nós cresça. O terceiro evangelho, né, a terceira Bessorá,
né, conhecida como Lucas, vai dizer lá em 2:52 que Yehoshua ele ia crescendo na graça e no conhecimento do eterno e diante dos homens. Então, o que nós queremos? Como vai ser feito esse talmidim, né, esses discípulos? Então, dentro do ambiente de crescimento, nós teremos cursos específicos para quem é talmid e também de acordo com. Eu não quero usar a palavra nível, tá? Mas eu vou usar e você vai chamar a palavra melhor e a gente vai trocar aqui. Então, vamos lá, Elberson. Você já está com a gente o quê? 3, 4 meses? Vamos pensar. Alguma coisa assim, tá? Então, nós vamos ter, por exemplo, nível 1, nível 2 e nível 3. Tá? Então, uma pessoa que chega agora, ela vai ter um conteúdo relacionado ao nível 1. Porque eu não posso pegar o Estevão, né, que é o filho do Elberson, que tem 5 anos, e dar matéria de faculdade para ele. Ok? Então, essa é a questão dos níveis. Então, dentro do ambiente de crescimento, dentro dessa área de membros, o que nós já temos lá? Por exemplo, nós temos um conteúdo lá chamado Vida Judaica. Então, lá está falando tudo o que nós precisamos fazer no dia a dia. As orações que a gente faz, como a gente guarda a Shabbat, como a gente guarda as festas, e entre outras coisas. Nós também vamos ter nós teremos 4 cursos lá, que é como se fosse um curso de formação. Então, são 3 cursos que a gente vai dar para que as pessoas possam, dentro desse 1 ano, no máximo 2, possa literalmente desmistificar e entender o que de fato é a Torá e quem nós somos dentro da palavra. E o curso, né, seria a formação de liderança, que será feito comigo. Então, esses 3 primeiros cursos, que são de base mesmo, de alicerce, para esse processo de transicionamento, é feito com o Rav Davi Shentov, que ele, inclusive, é o nosso, não tem como ser diferente, só para deixar claro, não dá para ser diferente, ele é o nosso rabino e nosso diretor nas questões teológicas, tá? E religiosas, não tem como ser diferente. Até porque o que eu vou falar para vocês, eu já falei para ele 500 vezes, ele de fato é uma sumidade, né? O Eterno nos agraciou com essa alma preciosíssima que é o nosso Rav. Quando você né, conhecê-lo, você com certeza vai ficar encantada, porque ele realmente o Eterno deu uma sabedoria para ele sem igual. E aí é feito com ele e comigo, é o da mentoria. Esse é dentro do nosso ambiente de crescimento, não dá para falar tudo aqui. Outra coisa que a gente tem diariamente no WhatsApp, o nosso Rav tira dúvidas dos seus talmidim, tá? Então ele tira dúvidas e você já tem visto isso, né? Temos um grupo lá que o pessoal faz 500 perguntas e ele vai lá e responde as 500 perguntas. E, além disto, nós temos ainda outros 2 grupos, que é onde a gente aborda as questões do dia a dia relacionado ao universo feminino, que é comigo, e ao universo masculino com o nosso Rav. E essa questão dessa abordagem do dia a dia não é uma abordagem teológica. Então, por exemplo, o Pedro está com problemas com a esposa, então ele vai até o Rav e o Rav vai lá e orienta. A Mariazinha não sabe se ela faz arroz branco ou arroz amarelo. Ela vem e me pergunta. Então, essa é a proposta, que a gente consiga de forma sistêmica. O que é essa forma sistêmica? Nós queremos, de fato, eu vou ser repetitiva, que a gente cresça na graça e no conhecimento. Ou seja, a gente quer que a pessoa cresça espiritualmente, mas também quer que ela cresça profissionalmente, com cursos que a gente já está dando, mentorias, ou seja, que ela realmente seja uma referência aonde ela estiver.